A gente falou sobre a lista de desejos, né? A lista de objetivos das pessoas. Quando chega o final do ano, vem aquela... No começo do ano, todo mundo fala, poxa, eu quero emagrecer, muitos deles relacionados à saúde, quero guardar dinheiro, quero fazer tal coisa, vou viajar um pouco mais e tudo mais. E vem a música, né? Chegou o final do ano e o que você fez? E na maior parte das vezes, o pessoal não vai conseguir fazer tudo. Isso é uma coisa que acontece. Porque, se a gente sabe que é importante, se a gente sabe que o comportamento está relacionado com isso, por que a gente procrastina tanto mudança de comportamento? O problema é, assim, se você colocou como uma resolução de início de ano, você fazer tal coisa, significa que fazer tal coisa não é fácil para você. Porque se fosse fácil, você não precisaria colocar como resolução, você já faria automaticamente. E quando eu digo que uma coisa não é fácil, basicamente o ser humano ele é movido, pelo menos biologicamente, pelo menos de uma forma mais automática, para um ganho imediato. O ser humano, ele gosta de um ganho imediato. E aí eu tô falando, basicamente, cara, se você come um doce, por exemplo, se você adora doce, se você come um doce, você tem um ganho imediato de um prazer, que é mediado por várias substâncias, entre elas a dopamina e tal, mas você tem um enorme prazer ao comer o doce. E a grande dificuldade do ser humano é você ignorar o ganho imediato e pensar no ganho a longo prazo, no ganho mais estrutural que você vai ter ao longo da vida. Então, é basicamente você trocar o prazer imediato de comer aquele doce pelo prazer enfim, pelo ganho de longo prazo de você, por exemplo, emagrecer ou de você ter mais saúde. Então, assim, tudo que você falou é ligado a isso. Por exemplo, dinheiro. Cara, é bom ou não é bom você gastar o seu dinheiro numa viagem para um lugar que você adoraria conhecer? É ótimo você gastar esse dinheiro. Você tem um ganho imediato. Porra, eu comprei uma passagem para viajar, sei lá, para Paris. Cara, se você adora, quer ir para Paris, você vai ter um ganho imediato. Inclusive, você vai ter um ganho imediato de prazer no momento da compra da passagem, né? Uhum. Naquele momento. E depois você vai ter o ganho de prazer ao longo da sua preparação da viagem e lá durante a viagem. Uhum. Então você vai ter o prazer imediato. Agora, se isso não cabia no seu orçamento, você vai ter a consequência de longo prazo, né? Talvez você fique endividado, talvez você não possa mais viajar nem para lugares mais baratos por um tempo. Enfim, você vai ter todos os prejuízos. Isso é análogo à saúde, né, cara? E o inverso também é verdadeiro, né? Porque você tem... Quando você vai fazer o exercício físico, para uma pessoa que é sedentária, né? Claro que tem pessoas que já estão habituadas. É aquilo que eu falei, né? Para quem é fácil fazer exercício físico, a pessoa não precisa colocar isso como uma resolução de ano novo. Uhum. Ela já faz exercício físico. Então o problema dela é outro. Talvez seja o financeiro, talvez seja o de alimentação. Todo mundo vai ter algum grande desafio na vida, né? Mas para o sedentário, é difícil fazer o exercício físico. É um sacrifício. Ele vai ter que sacrificar, talvez, ele fazer alguma outra coisa que ele gosta, jogar videogame, ficar em casa, dormir, fazer qualquer outra coisa para fazer o exercício físico. Então, é difícil no curto prazo, mas ele vai ter o ganho de longo prazo. Então, eu acho que a grande dificuldade está nisso, cara. Você sacrificar o seu prazer imediato, aquela sua... que o pessoal hoje em dia tem falado dose de dopamina. Claro que é uma grande simplificação, né? Não é só a dopamina que gera a sensação prazerosa, mas eu acho que é uma boa analogia. Você sacrifica aquela dose de dopamina, aquela dose de prazer imediato por algo que você só vai enxergar no longo prazo. Perfeito. E até na própria construção dos hábitos em si, se a gente fala, por exemplo, poxa, eu vou na academia esse ano, eu quero ficar mais forte, então eu vou começar o hábito de ir à academia. Além, logicamente, desse benefício imediato de ficar em casa deitado, em que eu tenho muito mais dopamina do que ir até a academia, principalmente se é algo que eu não gosto de fazer, existe também aquele curto prazismo que o ser humano tem, que é, cara, eu quero ir na academia, mas eu quero semana que vem estar forte. Eu quero alguma coisa, provavelmente, a gente falou muito sobre medicações, falou sobre esteroides, eu já quero algo que me ajude a ficar forte de forma mais rápida, mesmo que seja algo artificial. Então existe muito esse problema na criação do hábito. Mas a gente já falou, prevenção é igual a comportamento e comportamento é hábito. Nós somos o somatório dos nossos hábitos. Para a gente falar um pouco mais sobre hábito, a gente gosta muito sobre 4 pilares quando a gente fala sobre realização de objetivos, sobre atingimento de metas, entre outras. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal quais são esses 4 pilares que a gente utiliza quando a gente fala sobre construção de hábitos, sobre objetivos e como eles se relacionam, por exemplo, com a saúde em si. Como é que a gente pode estruturá-los? Eu acho que assim, existem várias coisas que a gente pode fazer para facilitar a gente ter um comportamento que é difícil pra gente, né? Uhum. Mais uma vez, cara, se for fácil pra você, você não precisa de nada disso, mas Perfeito. com certeza tem algum comportamento saudável que seria bom pra você que você tem dificuldade de fazer.
Sim, Eu, pelo menos, nunca conheci um ser humano que fosse, cara, pra mim é tudo fácil. exato. Mas a gente divide em 4 pilares, que é uma forma muito mais didática e que eu acho que as pessoas conseguem enxergar na própria experiência, tentando fazer algo que é difícil pra elas, como isso é efetivo. Então, acho que o primeiro grande pilar é o pilar que a gente chama de ambiente. E esse pilar, ele é muito abrangente. Então, eu não tô falando ambiente só, sei lá, as pessoas pensam, um ambiente organizado facilita você fazer tal coisa. Também é isso. Mas é muito mais amplo no sentido, por exemplo, para quem já fez dieta, quase todo mundo também já teve que fazer dieta. O que é mais fácil? Você fazer dieta na sua casa, estando você com a sua família também fazendo dieta junto com você. Então todo mundo resolveu ao mesmo tempo começar a comer de forma mais saudável, ter uma rotina de atividade física, etc. Ou você vai ter mais facilidade se você fizer dieta sozinho, com a sua família ali do seu lado, comendo doces, refrigerantes, todas aquelas comidas que você antes comia, que você adora, é do seu lado. É claro que você vai ter uma dificuldade muito maior fazendo sozinho. Então, o ambiente envolve também as pessoas ao seu redor. E isso já foi comprovado, tem vários estudos científicos mostrando isso, que você ter uma comunidade, né? A família é uma microcomunidade, né? A sua comunidade ali que você tem mais contato. Mas isso vale, por exemplo, numa empresa. Se você está no seu trabalho, você vai almoçar, todos os seus colegas de trabalho estão comendo lá uma comida que não está dentro da sua dieta. É muito mais difícil você fazer isso do que se você tiver todo mundo comendo de uma forma saudável. Então, até por isso, a sociedade tem uma influência muito grande e por isso que a gente vê determinados problemas se tornando epidêmicos dentro de uma sociedade. Porque o ambiente vai se moldando para aquilo. O cigarro é um bom exemplo também. O seu ambiente, quando você vê que está todo mundo fumando à sua volta, é muito mais fácil você também começar a ter esse hábito de fumar. E o inverso é verdadeiro. No momento que começou, por exemplo, a ter cada vez menos espaços para fumar. Então você não pode mais fumar. Antes as pessoas fumavam até no avião, né? Sim. Você não pode mais fumar no avião, você não pode mais fumar no restaurante, você não pode mais fumar no lugar X, no lugar Y, etc. Você começa a ter um ambiente mais favorável para uma pessoa que quer parar de fumar. Então, eu acho que o controle do ambiente... Claro que nem sempre a gente controla tudo, né? Porra, você não tem possibilidade de obrigar a sua esposa, ou seu marido, ou seu pai, sua mãe a entrar numa dieta junto com você. Mas tudo que você puder fazer para controlar o seu ambiente... Então, por exemplo, se você não tem a comida, se você ama sorvete, se você não compra sorvete, cara, você está controlando o seu ambiente de alguma forma. Claro que você tem a possibilidade de comprar, mas aí isso envolve um esforço. Enfim, o ambiente, o controle do seu ambiente, tornar o seu ambiente mais condizente com aquele hábito que você quer fazer ou que você quer abandonar, né? Tem hábitos positivos como fazer exercício físico ou tem hábitos negativos do tipo parar de fumar, mas independentemente disso, o ambiente ele vai ser crucial e é muito difícil você conseguir vencer o ambiente no longo prazo. Esse é um ponto importante porque quando a gente está faz uma resolução de ano novo, a gente está com uma motivação alta, né? E é ótimo que a gente tenha uma motivação alta. Só que essa motivação, ela tende a cair. E aí eu faço uma analogia, que é uma analogia para quando você vai acender uma lareira ou acender uma churrasqueira. Quando você vai acender uma churrasqueira ou uma lareira, você tem que primeiro colocar fogo ali. Você precisa de fogo de alguma forma. Então você usa álcool, você usa óleo para você pegar aquele fogo inicial, que seria a motivação. Sim. Só que se você só faz isso, aquele fogo inicial ele vai apagar. O álcool vai secar, o óleo vai secar. Se você colocou lá alguns gravetos, uma coisa mais fina, ele vai pegar mais rápido, só que ele também vai apagar mais rápido. O que você precisa para você conseguir fazer um churrasco, para você acender uma lareira de verdade? Você vai precisar da lenha, daquela lenha mais grossa, ou do carvão mais grosso, para você pegar um fogo estável e no longo prazo. Então, quando a pessoa ela tem essa motivação e não mexe nesses 4 pilares, começando pelo ambiente, a grande probabilidade, a maior probabilidade é que ela vai ter aquela motivação. Então ela acendeu lá a churrasqueira inicialmente, colocou o álcool, colocou aquele papel embebido com óleo, ele acendeu, só que não pegou no carvão, cara. Então vai apagar e você vai parar. Então no início, pode ser que você dentro daquele ambiente ruim, com tudo errado, continuando tendo todos aqueles alimentos que você gostava de comer, que você não pode mais na sua casa, com seus colegas de trabalho, com a sua família, todo mundo atrapalhando, o ambiente atrapalhando, é possível que a sua motivação seja forte o suficiente e você consiga ficar lá 1, 2, 3 meses seguindo aquilo. Só que em algum momento, cara, sua motivação vai cair e aí por você não ter mexido nos 4 pilares, o fogo não vai pegar, cara. E aí, por que as pessoas param
Por que as pessoas abortam aquele sonho de ano novo, aquele promessa de ano novo em fevereiro, março, abril? É exatamente por isso. Elas não conseguiram acender o carvão ou a lenha, aquilo ficou só na motivação e isso não se consolidou. Então, é mais ou menos isso. Porque eu vejo a pessoa falando, não, mas a minha motivação, ela é suficiente para vencer o ambiente. Cara, assim, tem pessoas que conseguem, né? Não tô dizendo que seja impossível. Exato. Mas a probabilidade é pequena e isso se reflete na prática. É o que a gente vê. Perfeito. Então, o primeiro dos pilares a gente pode falar que é o ambiente, né? A gente vai, logicamente, destrinchar um pouco mais cada um desses pilares.